Bom, eu quero falar com você sobre 4 necessidades psico-neurofisiológicas que todo ser humano tem para si e para o outro. Então, o que é que acontece? Quando você tem essa consciência, primeiro para aplicar em si mesmo, depois aplicar no próximo, você lidera pessoas. Por óbvio, porque quando você sabe que você tem essas necessidades, você aplica todos os seus atos intencionais em direção a elas com você mesmo. Agora, quando você consegue enxergar isso com você e consegue enxergar isso também com pessoas que estão ao seu redor, com as pessoas que você tem interesse em liderar, obviamente que você vai usar a mesma técnica, ou eu não diria técnica, mas o mesmo procedimento no sentido de suprir essas necessidades, tanto suas quanto de quem está dentro desse processo de liderança ou sendo liderado por você, tá? A primeira, e aí vamos entender esse processo aqui de como fazer com que você tenha a consciência de como nós somos compostos ao todo, né? A primeira inteligência ou necessidade que nós temos, né, é a necessidade chamada necessidade mental, né? É a necessidade de conhecermos e usarmos a cognição mental, a cognição racional que só o ser humano tem, para, obviamente, crescermos, né? Essa é uma necessidade pessoal, né, de cada um, e obviamente que as outras pessoas também têm essa necessidade. Então você, suprindo a sua, ou seja, estudando, buscando ler, buscando cursos a respeito da matéria, você obviamente supra essa necessidade em você e entende que outras pessoas precisam também disso e ensina pessoas também naquilo que você tem expertise, né? Aquilo que você, de alguma forma, escolhe para ensinar pessoas. Esse é o primeiro ponto. Então, entender que eu tenho a necessidade intelectual de aprender e que outras pessoas também têm essa necessidade e eu ser um processo, ser um meio para isso, obviamente que ajuda a influenciar, né? As pessoas realmente se sentem mais seguras do seu lado porque você tem algo a oferecer, você é útil no processo de ensinagem ou no processo de demonstrar aquilo que supra essa necessidade, que é a necessidade racional, a necessidade que muitos chamam de QI, né? Inclusive medido por estudiosos, no sentido de saber quem é que tem mais ou menos. E isso, obviamente, há muitos anos já se faz. Agora, lembrando, ela não é a única. Essa é só uma das necessidades que você tem e, obviamente, outras necessidades nesse processo. Tem uma outra necessidade que, além da mental, que eu acho que é bem importante, muita gente esquece, que é a necessidade física, né? Que é o chamado coeficiente físico, né? Coeficiente físico, que é aquele que está relacionado ao teu corpo, à tua saúde física. Então, a gente nem se dá conta de que a gente está aqui numa boa, está aqui curtindo com a família, mas o teu coração está batendo como tem que bater, a tua pressão está aí funcionando como tem que funcionar, ou seja, o teu corpo físico, ele está te auxiliando a estar onde você está agora, vivendo aí a vida que você está vivendo. Então, dar atenção para isso, primeiro para você e, obviamente, oportunizar outras pessoas a suprir essa necessidade, de alguma forma, faz com que também as pessoas sejam influenciadas, porque você tem essa consciência de ensinar as pessoas a olharem, a lembrar disso no processo de construção do seu eu. Então, a segunda necessidade psiconeurofisiológica que nós temos é a necessidade física, que é o chamado coeficiente físico, ok? Vamos lá para a terceira necessidade, que é uma necessidade também inerente ao ser humano, que é a social emocional. Essa aqui ela é muito, muito importante e muitas vezes negligenciada no processo de aprendizagem. Por quê? Porque a gente acaba esquecendo ou então valorando demais a necessidade racional ou o nosso coeficiente racional. E aí acaba esquecendo que nós temos acaba esquecendo que os nossos resultados dependem, e não mais de 90%, do coeficiente emocional ou da necessidade social emocional que nós temos como seres humanos. E olha que legal, quando você sabe disso e aplica isso com você e aplica isso com as outras pessoas, você passa a influenciá-las, passa a liderá-las, porque elas vão ver em você uma referência, por primeiro, estar usando isso com você mesmo, segundo, podendo oportunizar isso a outras pessoas. Então, a terceira necessidade psiconeurofisiológica é a necessidade emocional ou social, o qual os estudiosos chamam de coeficiente emocional, ok? E a quarta,
que muitos esquecem e acham que nós não somos compostos dessa necessidade, é a necessidade espiritual. É você estar de alguma forma, e aqui eu não estou falando de religião, eu estou falando simplesmente de você, de alguma forma, dar atenção e ter a consciência de algo que vai muito além de você mesmo, de você, do seu corpo físico, da sua inteligência racional, da sua inteligência emocional, algo que vai transcender a tua pessoa. E quando você tem essa consciência de que nós somos compostos por essas 4 necessidades, você passa a entender o quanto nós somos sistêmicos, integrais no processo de aprendizado e no processo de vivência. Nada melhor do que poder viver com essa consciência e buscar todos os dias aplicar isso no dia a dia, na sua vida e na vida das pessoas que você está perto e pode liderar. Esse é o meu convite. Então, a gente ter consciência de que somos integrais pelas 4 necessidades psiconeurofisiológicas que temos e, obviamente, podermos aplicar isso na vida, na sua vida em primeiro lugar, porque o exemplo é a referência. Não adianta falar e realmente não dar o exemplo, porque pela busca da aplicação em si mesmo. E, obviamente, ensinar outras pessoas a aplicarem o suprir dessas necessidades, ok? A gente se vê no próximo vídeo, assina o canal, aperta o sininho aí, porque a gente tem muita novidade aí para você, tá bom? Grande abraço, até a próxima!